Olá, vamos conversar com dois grandes especialistas hoje sobre as principais novidades apresentadas na Conferência Internacional da Associação de Alzheimer. Esta entidade é a maior congregação de pesquisadores do mundo com foco na doença de Alzheimer e outras demências. Por isso, comigo hoje no estúdio, os convidados são o professor Dr. Ricardo Nitrini, neurologista, professor titular da Neurologia da Universidade de São Paulo e coordenador do GNCC, Grupo de Neurologia Cognitiva e do Comportamento do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. E a doutora Sônia Bruck, professora livre docente em Neurologia pela Faculdade de Medicina da USP e que também coordena o GNCC. Prazer recebê-los aqui, sejam muito bem-vindos, viu? Obrigada. Doutor Nitrini, então, acabamos de ter a Conferência Internacional. Temos muitas novidades e muitas perguntas dos telespectadores. Há mesmo muitas novidades? Nós podemos comemorar, de certa maneira, em relação ao universo da doença de Alzheimer? Na sua opinião? Eu creio que sim. A novidade mais importante que ficou caracterizada nessa reunião é que o diagnóstico de doença de Alzheimer, de agora em diante, ou seja, dentro de pouco tempo, vai se tornar mais facilmente realizável e mais facilmente disponível do que era até então. Eu acho que esse é um passo muito importante e nós vamos poder discutir isso depois, mas agora a doença de Alzheimer vai poder ser diagnosticada mediante um exame de sangue ou até mediante um exame de saliva. Isso vai permitir muito avanço no conhecimento dessas doenças. Acho que esse é um aspecto importantíssimo. Doutora Sônia, corrobora a sua opinião em relação a isso? Com certeza, porque antes o diagnóstico da doença de Alzheimer preciso era melhorado, né, de forma mais acurada, fazendo vários exames, né? Um deles era coletar o líquido cefalorraquidiano e dosar algumas proteínas, né? Que é a proteína beta-amiloide, a proteína tal e uma parte dela que é a fosfotal. A partir do momento que surgiu esse trabalho demonstrando que isso poderia ter uma acurácia diagnóstica bastante alta com uma dosagem da proteína tal, da proteína fosfotal no sangue, isso é um grande avanço. Obviamente, precisam ser feitos outros estudos em várias populações, né, para se ter certeza disso. Mas isso é um grande passo em facilitar esse diagnóstico. Embora, para que isso se torne de uso comum, ainda vai levar algum tempo, né? A senhora acha que quanto tempo, mais ou menos, ainda se levará para que a gente tenha, por exemplo, o exame de sangue para diagnosticar a doença de Alzheimer disponível? Isso depende primeiro, de novas publicações com mais populações diferentes, né? Então, isso, em geral, demora 1 a 2 anos, né, eu imagino, e aqui no Brasil vai depender de qual a tecnologia necessária para esse tipo de análise, né, porque os equipamentos que fazem essa leitura, eles não estão disponíveis em todos os lugares, né, dependendo do equipamento, às vezes nem é disponível no Brasil, então vai depender disso também. Agora, doutor Nitrini, nós temos também essa questão do exame de saliva, né, sendo estudado pelos pesquisadores em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Isso também pode ser uma boa notícia e talvez em tempo mais curto do que o próprio exame de sangue ou não? Eu acho que são métodos complementares. O exame de sangue já extremamente facilita muito, né, quando comparado, como disse a Sônia, ao exame do líquor, né, que é um exame mais complicado de se fazer, não é um exame tão simples de se fazer, era complicado do ponto de vista de processamento também, e os exames de imagem, que não têm a mesma acurácia do que esses exames de sangue, são bastante complexos,
Eu acho que a saliva traz um benefício um pouquinho maior, talvez, mas entre uma pequena coleta de sangue ou exame de saliva, eu não vejo uma grande diferença. Tá. Francamente, não acho que seja um avanço tão extraordinário o fato de você poder fazer na saliva e não no sangue. Não acho que isso modifique muito. Tá. Né? Desde que a acurácia seja a mesma, é claro que seria preferível fazer na saliva, mas eu não acho que seja essa a modificação. Eu gostaria de, talvez, me antecipar um pouco a sua pergunta, porque algumas pessoas poderiam perguntar qual o valor, né, de fazer esse teste para diagnóstico de doença de Alzheimer, se não existe ainda um tratamento que possa prevenir a evolução. Mas eu deixo a você, desculpe, eu queria me antecipar. Fico um pouco ansioso aqui para tentar responder, mas deixa que você pergunte, Elina, desculpe. Não, eu acho ótimo, porque a maior ansiedade da população é exatamente essa. Bom, se a gente conseguir um diagnóstico mais simplificado da doença de Alzheimer, mas a gente não tem ainda um tratamento que cure a doença, então, como é que a gente fica? Por favor, doutor Ricardo. É exatamente isso, quer dizer, muitas pessoas perguntam, né? Mesmo colegas médicos perguntam, bom, tudo bem, você agora vai ter uma maneira de fazer o diagnóstico mais precocemente. Quantos anos você pode fazer o diagnóstico mais precocemente? Ou seja, o indivíduo tem risco de vir a desenvolver doença de Alzheimer. Quantos anos antes? Nós não sabemos ainda com certeza, esses métodos vão permitir isso, mas provavelmente 10 anos, 15 anos antes, vai ser possível fazer o diagnóstico. O indivíduo está trabalhando normalmente. Isso muda tudo. Isso muda a possibilidade de intervenção e de futuro, né, dessa pessoa. Exato. Veja, o que muda é que vai permitir que você faça testes terapêuticos. Ou seja, comece a fazer testes com mais segurança de que aqueles pacientes têm risco de doença de Alzheimer e comece a testar novos tratamentos. E na medicina, o diagnóstico sempre antecedeu o tratamento. Você não consegue fazer, você precisa ter um bom método diagnóstico para você prevenir alguma coisa. Então, você precisa ter um exame de glicemia para prevenir que o indivíduo desenvolva um diabetes grave. Você precisa ter um exame de colesterol para prevenir que esse indivíduo venha a ter mais tarde um infarto do miocárdio. Você precisa ter exames que previnem, que mostrem, que a mamografia mostra que tem um pequeno tumor inicial para que você previna que essa pessoa tenha uma doença metastática grave por mel de mama. Ou seja, quanto mais você tiver chance de diagnosticar precocemente, maior a chance de você fazer o tratamento. Há anos atrás, quando se fazia um diagnóstico precoce de alguma dessas doenças, pouco se tinha de chance de fazer o tratamento. Mas foi o diagnóstico precoce que propiciou a possibilidade de fazer intervenções que hoje são corriqueiras, que já previnem essas doenças. E a gente espera que isso venha ocorrer na doença de Alzheimer. Mas eu gostaria que a Sônia continuasse nessa mesma linha aí que eu iniciei. Inclusive, doutora Sônia, hoje em dia, enquanto a gente ainda não tem um exame assim de sangue, o processo de diagnóstico, como é feito da doença de Alzheimer? E, em geral, não é tão precoce, é isso? Quando a gente fala nesses exames de sangue que marcam a doença de Alzheimer muitos anos antes dela se tornar clinicamente indetectável, isso é um grande avanço. Porque atualmente a gente tem, o que se supõe é que a doença de Alzheimer seja um contínuo, né? Desde o indivíduo com envelhecimento normal, mas que tenha deposição dessas proteínas anormais, até aquele que começa a ter um declínio subjetivo, quer dizer, ele acha que está pior do que ele era, ao que tem o comprometimento cognitivo leve, quer dizer, o indivíduo ainda é capaz de ser independente, fazer suas coisas, mas ele tem uma alteração cognitiva se comparado com indivíduos da mesma idade dele e do mesmo nível educacional, até chegar na demência, né? Em que a perda cognitiva faz com que o indivíduo tenha um prejuízo funcional.
Então, o que a gente faz atualmente é o diagnóstico no estágio de comprometimento cognitivo leve. Né? Às vezes, no declínio cognitivo subjetivo, se o indivíduo tem queixa e se preocupa e vai procurar auxílio. Né? Mas, em geral, vem no comprometimento cognitivo leve ou já na fase de demência. Então, aí a gente vai fazer a história clínica, avaliação neurológica, avaliação cognitiva, exames de imagem, né? Por exemplo, a ressonância, para descartar outras alterações que deem alterações do quadro clínico, exames de sangue, né? Para afastar doenças sistêmicas, então insuficiência hepática, insuficiência renal, alterações de tireoide, déficit de vitamina B12, enfim, que deem também alterações cognitivas. Então, a gente faz toda essa parte de afastar as doenças, né, para que a gente veja as características clínicas da doença de Alzheimer e faça o diagnóstico. Outro ponto que a gente pode fazer, além da ressonância, e ver atrofia em alguns pontos do cérebro que são característicos da doença de Alzheimer, a gente pode fazer um exame, que é o exame de PET com glicose, que ele vai ver o metabolismo cerebral. Tem as áreas na doença de Alzheimer que estão acometidas, mas esse exame é mais caro e menos acessível. Então, basicamente, a gente faz essa parte clínica e o exame de imagem e exame de sangue para estabelecer o diagnóstico. Perfeito. Olha, nós vamos para um rápido intervalo e a gente já volta para a gente continuar o nosso assunto sobre a doença de Alzheimer, ok? E você não sai daí não, a gente volta já já.